Foi. Beleza? Valendo. Olá pessoal, tudo beleza? Estou aqui com o grafiteiro Babu78, cara renomado aí no mundo do grafite, da arte. Estou aqui para a gente bater um papo com ele sobre a arte, sobre o grafite e falar um pouco mais sobre a relação da comunicação no meio da arte. Babu, gostaria de perguntar para você, né, como foi o início de tudo, o que te despertou para o grafite? Quando eu vim morar no CPA, os ônibus todos eram de graça. Eu morava num bairro, no Parque Cuiabá. A gente tinha uma vida diferenciada, economicamente diferente, né? E isso foi nos anos 90. Então, quando houve uma troca de planos de governo, minha família também ficou um pouco sem grana, quebrou, a gente acabou vindo morar no CPA. Chegando aqui, eu só tinha morado em casa de laje, nunca tinha visto sem telhado, sem o que tinha por baixo do telhado, sabe? Então, assim, para mim foi da hora, porque foi revelador, assim, nossa, é isso que tem por dentro das coisas, né? A estrutura. Então, eu comecei a andar mais no bairro e nisso, os ônibus eram de graça no CPA. Circulava em todos os CPAs. Circulava de graça e todo mundo pegava. Era uma juventude, uma efervescência de juventude que tinha, que todo mundo escrevia os nomes dentro dos ônibus, então tinha uns apelidos bem diferentes, né? E eu queria também escrever meu nome lá, sabe? Mas eu não queria escrever meu nome mesmo, porque o meu nome eu achava meio careta, mesmo o nome do meu pai. Eu queria um outro nome, né? Não queria escrever o nome do meu pai. E até que acabei achando o nome Babu, porque foi uma coincidência de outro rapaz que morou na mesma casa que eu morei. Ele era negro, ele andava de skate. E aí eu comecei a escrever Babu nos ônibus, de canetão pilot, aqueles piloto azul, vermelho, preto, álcool, cheiro forte de álcool, a gente já tava álcool, né? Pintava os ônibus todos que tinha. Então foi a primeira vez que eu realmente me senti pertencente na rua, participante, e eu não era mais passageiro, eu já era tripulante, eu já era da rua, já me sentia, tinha meu nome nos ônibus, e aí eu conheci uma galera que andava de skate aqui, e o Pico escrevia o nome dele nos muros tudinho da cidade, e aí eu comecei também a mexer com spray. Então foi as primeiras vezes que eu tive a sensação de interferir na cidade, de fazer parte daquilo. Então foi através do skate, através dos movimentos sociais jovens, desses movimentos que existe até hoje, mas num formato diferente, né, que tira tantos jovens de um quadrado, de um cubo do qual ele vive, e leva a cabeça dele numa expansão muito maior. Hoje é muito mais perigoso, mas ainda são movimentos jovens. E o CPA sempre foi vanguarda nisso. Sempre explodiu os primeiros movimentos jovens, os primeiros punk, os primeiros emo, os primeiros rock and roll, os primeiros skatistas, os primeiros caras que dançavam, as primeiras bandas de rap. O movimento rap surgiu aqui, junto também comigo, nesse mesmo período, nos anos 90. No começo dos anos 90, surgiu os primeiros grupos de rap. Então, assim, e nisso tudo era no CPA. Então todo mundo se conhecia, eu, o Spin, os caras. Eu nunca tive aptidão para dançar, nem para cantar. Eu tentei algumas vezes, mas não rolou. Mas eu tinha que estar dentro do movimento rap, que era o movimento da cena do meu bairro, que todo mundo estava curtindo. Então eu desenhava bem. Tinha um outro maluco também que desenhava bem pra caramba. Só que ele dançava pra caramba, que chama Edson. Hoje ele é tatuador, fazendo tatuagem e tal. E chegou um maluco na época aqui que ele dava aula de desenho. Só que minha família não tinha grana, não tinha como pagar as aulas, então eu comprei um pouco do material e ia na casa do Edson à noite para ele poder ensinar. E ele que passou as primeiras revistas de grafite, eu vi com ele. Ele me arrumou o primeiro muro para eu poder pintar, as tintas, o compressor. Na época não tinha spray a gente usava muito para poder fazer vandal, para pichar muito. Escrever o nome nos rolês de skate à noite, então a gente fazia isso muito. Eu ainda faço hoje, a galera não faz tanto. E aí, então o começo de tudo foi assim.
foi com esses movimentos de cultura de rua, através do skate, através da cultura rock and roll, que rolava muito punk na época também. Era uma coisa de protesto, então era uma galera mais politizada, vamos dizer assim, você entende? Através do movimento hip hop, que era uma coisa também de bastante coesão, bastante irmandade e produtividade. Todo mundo tinha que fazer alguma coisa na roda. Tinha um cara que dançava, tinha um cara que cantava, tinha um cara que batia palma, mano. Sabe? Tinha que ter, então todo mundo era muito produtivo, tinha um lugar para ele dentro do movimento, ninguém era descartado. E eu acabei parando no grafite. Então isso tudo aconteceu num período de 5 anos, até eu me identificar muito mais com a pintura e querer sobreviver de arte. Nisso eu já estava um pouco mais velho, então tinha que ganhar dinheiro. Eu nunca gostei de ninguém mandando em mim, saca? Falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, que hora eu devo chegar. Até hoje eu brigo com o cliente por causa de horário. Brigo porque eu sou irresponsável, eles cobram horário, eu acho o cúmulo eles cobrar horário de mim. Mas foi assim o começo. É assim, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre qual é a sua visão da comunicação na arte, o que você gosta de passar nas suas artes, no seu grafite. Fala isso aí. Tá. Eu desde o começo do grafite, a gente sempre entendeu que o principal do grafite, não só a arte em si, mas o que está em jogo em tudo é a mensagem. A mensagem era muito importante. Você tinha que dizer algo com aquilo, você tinha que comunicar com as pessoas. Tem uma frase muito famosa, não sei de quem, que fala que a rua fala, o mundo fala. Então é exatamente isso, a gente tinha que comunicar com as pessoas que estavam na rua. E principalmente o grafite, eu acho que todo desenho, ele não é só um objeto visual, ele é um objeto de linguagem. O desenho, ele tem a principal função dele é se comunicar com as pessoas. Não interessa se o desenho está bem feito, se o desenho é mal feito, se o desenho é feito por uma criança, se o desenho é feito por um profissional exímio, foda no desenho. Eu acho que o principal é se comunicar com as pessoas. Você tem que se comunicar. Eu vejo muito desenho carregado de técnica, carregado de coisas com valor, uma riqueza de papel, de material, mas ele realmente não se comunica, você não te transmite nada, porque a comunicação visual está na sutileza da sensibilidade, ela está na transparência do véu. Eu costumo dizer que pinturas são camadas, e a vida também são camadas. É uma camada por trás da outra. E a comunicação visual é importante que essas camadas sejam muito finas, para que elas revelem não só o que você está vendo, mas o que está atrás, por detrás disso. Então, isso é muito, muito, muito sensível para você se comunicar com isso. E ao mesmo tempo isso não é um dom divino que as pessoas, ou o cara tem que estudar demais, não. Acontece com criança, acontece... tem outra frase famosa que fala que todo mundo pode fazer arte, mas só o artista consegue fazer o tempo todo, sabe? Porque é o ofício dele, tem que fazer aquilo. Então, assim, pra gente é muito... Eu pego os cadernos de desenhos das minhas filhas, desde quando elas são criancinhas, eu tenho cadernos meus de quando eu sou criança, desenhos meus antigos. Você vai vendo isso, vai comparando, vai vendo o poder da comunicação, do que ele vai te passando, do tempo que aquilo vai levando, sabe? Então eu vejo muito isso também com relação à arte ou grafite. Quando eu faço meu grafite, eu me preocupo ser o mais... A comunicação principal, a linguagem principal, é sempre ser verdadeiro com o que você faz. Se você faz aquilo, você tem que ser capaz de explicar camada por camada, por que foi feito aquilo. Ele não tem que ser feito no mero acaso, no mais puro despretexto. Ou se isso acontecer, você tem que assumir esse poder do acaso, porque um acaso é um poder muito fabuloso. Muitos artistas trabalharam com acaso, não era um mero acaso, era um acaso provocado, assim como Pollock, assim como William de Koenig, assim como Pablo Picasso foi desconfigurando a pintura dele ao longo do tempo através do cubismo, sabe? E assim mesmo como a gente vê no grafite, adolescentes que pegam letras e fazem aqueles white styles todos desconfigurados, que você olha, você não entende nada,
E a sensação de que as pessoas têm, eu vejo muito isso no grafite, que é a imagem, que é letra. Eu pintei muito letra, eu fiquei com um tempo desgostoso com letra, mas hoje eu faço muito mais, picho na rua, faço umas letras bem complicadas, porque eu vejo as pessoas falando, eu até acho legal, mas eu não consigo entender o que está escrito. Então assim, aquilo desperta a necessidade da compreensão dela, e só nisso já é fabuloso. Sim. Você entende? Faz o senso crítico. Só de você despertar a sensibilidade da pessoa, dela ter a vontade de querer ler, de querer entender o que estava ali, e até mesmo dela ressignificar aquilo, colocar um outro significado para aquilo, é fabuloso. Eu prefiro nem escrever legível. Sabe? Tem muito mais impacto visual, eu me comunico muito mais com as pessoas do que com as imagens. Apesar de eu fazer muito mais imagens, porque eu acho que é uma comunicação muito mais direta, muito mais objetiva, e eu gosto também, e também pela linguagem que a minha cidade tem, que a escola de arte com a qual eu pertenço, Cuiabana, também tem, que é essa coisa da linguagem visual através da imagem. Eu acho que é isso, acho que arte e comunicação, no fundo, é uma coisa só. Eu acho que pessoas muito mais estudadas conseguem diferenciar isso. Eu dentro de mim, para mim, é uma coisa só. Eu me comunico através da minha arte. Então, é assim. Top. Falando um pouquinho daquela arte, né? Puxando um gancho que essa semana passou, a gente teve o aniversário da nossa cidade, Cuiabá, fez 300 anos. Aquela homenagem que você fez lá, qual que é o seu coração, o que o seu coração quis passar ali, qual que é a comunicação que você quis passar ali? Legal. Aquela arte ali, ela é uma encomenda. Um cliente me contratou, o pessoal da Suplementaria Marketing me contratou, o Fabiano, para poder desenvolver um projeto. Hoje eu trabalho com projetos. A pessoa me chama, ele fala, mostra para mim o tamanho do espaço que ele quer, ele diz, me briefa o trabalho, dá o briefing do trabalho, fala o que ele quer realmente que aconteça, os signos, as cores, os elementos. Antes disso, também tem uma preocupação assim, primeiro mostrar meu portfólio para ele, para que ele tenha certeza do que ele está comprando. Que eu falei, o lance tem que ter muita verdade nisso. Você entende? Porque senão fica parecendo aquelas mágicas de circo de quinta categoria, sabe? Você não sabe se você foi enganado, ou se você não sabe se você não viu de verdade, sabe? Então, a arte é uma coisa muito, muito, muito delicada, muito fina, muito complicada. Então, ainda mais quando envolve painéis muito grandes, que tem um custo muito alto também, né? Então, o cliente me brifa o que ele quer que eu faça, ou cores, ou signos, ou símbolos, ou elementos através disso, né? E aí eu faço o layout, realizo esse layout, mostro para ele, aprovado, aí eu começo o trabalho. Aquele trabalho lá foi feito nesse mesmo segmento de projeto. Ele queria homenagear Cuiabá, tinha uma parede linda, num lugar fantástico, que é uma visão muito bacana, um lugar muito tradicional de Cuiabá, e ele queria algo para poder, no princípio ele queria uma coisa para as pessoas fotografar, uma coisa instagramável, uma palavra do futuro, né? E ele queria algo que fosse assim. E sabe aquelas ondas de asa que os caras fazem e as pessoas posam na frente? Sim. Ou aquele rosto que faz quando fica a planta? Eu acho legal, eu acho bonito, mas eu acho que a grande maioria é muito brega. Porque um acaba sendo cópia do outro. Então, eu fiquei meio assim, falei, não, vamos fazer uma outra coisa e tal, porque essa relação do instagramável, a linguagem também, as pessoas... Só a pessoa estar na frente do grafite, o grafite já é uma interferência. Sim. Ainda mais no lugar daquele que não tem, que nunca teve, que, você entende, o primeiro, uma estaca que caiu no meio da cidade, gigante, sabe? Então realmente é uma interferência. Falei, e isso vai fazer com que as pessoas fotografem por si só, a cor, bonito e tal. Acreditou na ideia, eu desenhei, queria algo que relacionasse Cuiabá, que tivesse igreja, porque ele é bastante religioso, que tivesse essa relação da igreja,
que tivesse a relação das frutas, porque lá é um lugar que trabalha com alimentos saudáveis. Sim. E tem essa proposta de vida natural, então tinha que ter as frutas, tinha que ter essa condição de vida saudável, do produto que eles vendem também através de suplementaria. E eu coloquei uma pessoa também, tomando, uma pessoa bem colorida, azul, avatar, assim, sabe? Tem gente que parava e falava, por que você fez ela azul? Eu falei, porque eu não queria fazer ela branca, nem preta, nem qualquer outra cor que existisse de verdade. Eu acho que o ser humano nasceu para brilhar, o ser humano nasceu para ser luz, ele pode ser da cor que ele quiser, não tem problema nenhum. É para isso que a arte serve. A arte existe porque a vida não é o suficiente, porque a vida não basta, né? Porque a vida não basta, então para isso existe a arte. É que as pessoas não conseguem ser daquela cor na vida real, a gente pinta elas. E então assim, é uma coisa da hora, uma coisa que passa a ser pertencente na vida das pessoas que habitam na cidade. E de outras pessoas que passam por aqui, acham legal e tiram uma foto e leva a marca Cuiabá com a pintura, você entende? Então isso é muito legal. Foi assim que rolou aquele projeto. Top. É isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Vai ter a exposição dele na UFMT, né? Isso. Aí queria que você falasse um pouco para convidar a galera para ir lá. Ah, sim. Dia 20 eu vou estar expondo meu trabalho no Museu da UFMT, junto com outros 2 grandes artistas que marcaram movimentos. Eu vou estar trazendo bastante pinturas, que eu estou preparando elas agora, com uma temática social, uma temática própria minha. Vai ter uma collab de fotos com fotos de outros amigos meus, de todos os amigos meus fotógrafos de Cuiabá. Nós vamos fazer uma grande parede com fotos deles, do meu trabalho feito na rua, diferentes olhares. Isso é muito legal, porque o grafite não é feito só de quem pinta, é feito de quem divulga, é feito de quem faz esse trabalho também, que leva para frente, que faz com que mais pessoas conheçam. O grafite é isso, né? Vai ter uma collab também que eu estou tentando arrastar, um maluco que ele é morador de rua, que ele faz uns trabalhos na cidade, eu não tenho o nome dele aqui, eu tenho ali na frente, depois eu mostro para vocês. Ele faz umas placas escritas com caneta Bic, volta e meia ele expõe no viaduto, assim, fica um monte de placa de papelão nos postos, tá ligado? E é meu brother, ele, de vez em quando eu tô pintando, ele passa para mim e fala, e aí, irmão de rua? Eu falei, e aí, irmão de rua? Porque quem está na rua tem que... eu estou na rua, minha arte está na rua, eu ganho vida na rua, pintando na rua. Então, quem está na rua tem que sempre ter a sensibilidade de tratar o outro que está vindo na sua frente bem, porque você não sabe da história das pessoas, nem as pessoas sabem da sua história. Então, no mínimo que as pessoas têm que ter uma com as outras são responsabilidade e respeito, principalmente por quem está na rua. É muito difícil isso. E eu quero fazer uma collab, levar esse trabalho dele para o museu também, fazer uns painéis junto com ele. E é isso. Quero convidar todo mundo para ver esse universo do Babu. A exposição acho que vai chamar Rastros. E é isso. Dia 20? Dia 20, a partir das 7 horas da noite, no Museu da UFMT. Todo mundo convidado. Vai ser louco. Tá, Babu, quero agradecer por esse bate-papo aí. Valeu bastante. Massa, muito obrigado. E muito obrigado. Sucesso aí no seu trabalho. Tamo junto. É nóis. Nós, total.